Olá, pessoal! Este é o canal O que Aconteceu e hoje vamos falar sobre um tema arrepiante: casos apavorantes de crimes motivados por loucura. Preparem-se para ouvir histórias perturbadoras e reais de crimes que chocaram o mundo. Começando pelo caso de Andrea Yates, uma mãe que afogou seus 5 filhos na banheira da casa da família em Houston, nos Estados Unidos. Andrea tinha histórico de depressão pós-parto e psicose, e acredita-se que esses distúrbios contribuíram para o seu comportamento extremo. Ela foi julgada e condenada à prisão perpétua. Outro caso impactante foi o de Jeffrey Dahmer, conhecido como o canibal de Milwaukee. Ele matou e desmembrou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991. Dahmer foi acometido por transtorno de personalidade antissocial e outras condições mentais, mas foi considerado competente para julgamento e condenado à prisão perpétua. Ele foi morto por outro detento em 1994. Já no Brasil, um dos casos mais chocantes foi o de Marcelo Pessigini, que matou seus pais, avós e tia-avó em 2013. Ele tinha apenas 13 anos na época do crime e foi acometido por transtornos psiquiátricos, incluindo esquizofrenia. Apesar disso, Marcelo foi julgado e condenado à internação em uma instituição para menores infratores. Outro caso brasileiro que chocou o país foi o de Isabela Nardoni, uma menina de 5 anos que foi jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, em 2008. Seu pai e madrasta foram condenados pelo crime, mas a defesa alegou que a madrasta sofrimento de transtorno dissociativo de personalidade, o que teria contribuído para o crime. Em 1981, John Hinckley Jr. tentou assassinar o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e mais 3 pessoas. Hinckley tinha obsessão pela atriz Jodie Foster e cometeu o crime para tentar chamar a atenção dela. Ele foi atendido com transtorno esquizofrênico e foi considerado não culpado pelo crime por motivo de insanidade mental. Um caso bem conhecido é o de Ed Gein, que ficou conhecido por seus crimes macabros como o açougueiro de Plainfield. Ele matou pelo menos 2 mulheres e exumou corpos de cemitérios para fazer roupas e objetos com suas peles e ossos. Gein foi influenciado com transtorno esquizofrênico e foi considerado incompetente para julgamento. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico, onde sua morte foi registrada em 1984. Por fim, um outro caso aterrorizante de crime motivado por loucura é o de Anders Behring Breivik, que em 2011 cometeu um dos mais mortais ataques terroristas da história da Noruega. Breivik detonou uma bomba no centro de Oslo, matando 8 pessoas, e depois atirou em dezenas de jovens em um acampamento de verão na ilha de Utoya, matando outras 69 pessoas. Breivik se autodenominou um nacionalista e defensor da cultura europeia, e alegou que seu ataque foi uma tentativa de deter a islamização da Noruega e da Europa. Ele foi influenciado com transtorno de personalidade narcisista e transtorno delirante, e foi considerado penalmente responsável por seus atos. Esses casos são apenas alguns exemplos de crimes motivados por loucura, que nos fazem questionar o funcionamento da mente humana e a necessidade de cuidados e tratamento adequado para aqueles que sofrem de transtornos mentais. É importante lembrar que a maioria das pessoas com doenças mentais não comete crimes e que a estigmatização dessas condições pode prejudicar a busca por ajuda e tratamento. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenhamos todos aprendido um pouco mais sobre este tema tão importante e perturbador.